Tarde. Tarde. Bom dia. Boa noite. Noite. E aí, Olivaldo? E aí? Pessoal, vamos aqui conectado 7 hoje. Vamos colocar aqui o negócio do QR Code aqui, né? Quem sabe que alguém vê no QR Code aqui e manda uma ajuda pra gente, né? Também vou colocar aqui o número do celular, tá? Você pode mandar no QR Code. Ajuda o Conectado 7. Você sabe que esse trabalho do Conectado 7 aqui é voluntário, irmãos. Irmãos, irmãs, queridos amigos, meus queridos. É voluntário. Mas essa estrutura aqui, eu pago, tiro do meu bolso. Aí o que eu preciso? Eu preciso de ajuda. Então se você, por isso que eu falo sempre aqui, se você se sentiu abençoado com os vídeos do Conectado 7, se esses vídeos fizeram diferença para você, você aprendeu a palavra de Deus, sabe? E você pode ajudar o Conectado 7, além do você colocar, por favor, não esqueça, nós tivemos mais de 30 visualizações no último vídeo sobre Apocalipse 21, né, Robson? Mais de 30 visualizações. Quantos likes nós tivemos? 2, 3? Não sei. Você dá uma olhada no like lá. Eu sempre boto o like quando você qualquer vídeo que eu vou assistir. Eu aperto no like, no joinha assim, ó. Porque eu estou sendo grato pelo vídeo que eu estou assistindo, pelo que eu estou aprendendo. Você assistir um vídeo, principalmente Apocalipse, você está aprendendo a palavra de Deus, meu querido, minha querida. Não te custa nada você pegar esse dedinho aqui e apertar lá no joinha, no like. O que há com vocês que vocês não apertam like? Por quê? Porque o like ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo é importante, vai salvar pessoas, vai ajudar pessoas, e essas pessoas vão indicar mais outras pessoas, e aí nós teremos muito mais visualizações. E eu vou receber, como youtuber, uma graninha, porque vai entrar propaganda no intervalo do nosso vídeo. Então você precisa reconhecer que esse aqui é um trabalho árduo. Árduo. Isso aqui, irmãos, não é uma diversão, é um trabalho. É um trabalho de evangelismo. Entendeu? É um trabalho de evangelização. Nós queremos levar o evangelho eterno para o mundo todo. Esse vídeo, que agora nós falamos em português, mas ele vai ser traduzido aqui para o cara que estiver lá na Índia, na língua hindu. O cara que estiver na Inglaterra, no inglês da Inglaterra. O cara que estiver no Japão, no japonês. O cara que estiver na China, lá em mandarim, na língua chinesa. Entendeu? Então você precisa entender que toda vez que você dá um like num vídeo, você está ajudando o pessoal que produziu aquele vídeo. No caso, somos nós aqui. Né? O Olivaldo, para manter essa estrutura aqui, irmãos, não é barata. Não é barato. É para pagar a internet, entendeu? Para manter tudo que nós temos aqui, né, Robson? Não é barato, gente. Então eu preciso, necessito da sua ajuda. Se você puder contribuir, é R$20 só, meu amigo, minha amiga. Você vai receber esse guia de estudos de revelações do Apocalipse na sua casa, no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, entendeu? R$20. R$20. Você pode ajudar até com R$10, tá? Eu banco o correio para você. Eu banco os correios para você. R$10. Entendeu? Você vai receber o guia de estudos com toda a informação do Apocalipse. Isso aqui é um curso de teologia sobre o Apocalipse. É um curso. Você paga a faculdade, né? Quem paga a faculdade paga aí. É caro, não é? Cada curso, cada matéria. Então, gente, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Esse aqui é o último estudo. É o Apocalipse 22 do Apocalipse. Logo nós iniciaremos, se Deus quiser, se Deus nos permitir ainda continuarmos vivos e respirando e controlado as nossas emoções, porque eu estou com a emoção à flor da pele hoje, tá? Eu não sou de borracha e nem de brinquedo, eu sou um ser humano normal. Eu preciso da sua ajuda, entendeu? Nós vamos começar em breve o estudo de Daniel. Daniel é pesado. Quem quer estudar profecia é pesado. São 12 capítulos. Eu estou convidando um pastor para vir aqui. Já convidei meu pastor. Eu já convidei tanta gente que sabe tudo de profecia. E muita gente que se diz grande pregador. Gosta de pregar na igreja, ficar bonito na igreja. Mas na hora que fala, vem aqui, né, para dar estudo bíblico de Daniel.
gravar no estúdio, a pessoa não vem. São pastores, são caras que conhecem muito bem. Não tenho tempo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Sempre tem uma desculpinha, né? O único que não teve desculpa nenhuma e está aqui estudando Apocalipse, 22 capítulos do Apocalipse, foi o Robson Antônio. Eu convidei pastores para vir aqui. Cara que fez teologia para dar estudo bíblico do Apocalipse, não teve capacidade para vir. Entendeu? Por quê? Não sei, cara, explicar isso aí. Não, sinceramente, eu não sei explicar por que a pessoa se diz evangélica, evangelizadora, né? Pessoas que pregam o evangelho, gostam de pregar nas igrejas, tem o ego, a vaidade toda assim, sabe, carinhada, mas na hora de pregar mesmo, chegar no duro e dar estudo bíblico na internet para milhões de pessoas, porque nós acreditamos, né, Robson? Nós estamos daquela ilusão, não sei se é ilusão ou se é verdade, que esse estudo do Apocalipse ainda vai ser visto no mundo inteiro. Somente na época da tribulação, na época que começar a perseguição, as 7 últimas pragas, as pessoas vão assistir pelo Apocalipse, ou até antes um pouquinho das 7 últimas pragas, entendeu? Nós temos essa esperança, que milhões de pessoas vão saber do Apocalipse. E milhões de pessoas vão ter o coração liberal, disponível para ajudar. Vamos mandar uma ajuda lá, entendeu? Para aquele rapaz lá que está ali se esforçando. Eu poderia estar fazendo vídeo aqui, podcast aqui, Robson, sobre economia, sobre política, sobre futebol, esporte, entendeu? E estaria ganhando dinheiro com patrocinadores, tal. No entanto, eu não estou fazendo nada disso. Estou fazendo o quê? Evangelização, levando o evangelho eterno. Né? Será que isso não comove o seu coração para você falar, poxa, eu vou ajudar o Orivaldo, eu vou colocar um like aqui, eu vou fazer um comentário, né? Mesmo que seja um comentário com emoji. Coloca um emoji com a cara do diabo lá, do capeta, sei lá, se você não gosta do Orivaldo, tá? Porque eu vou falar a verdade para você. Eu sou sincero, o Robson me conhece há muito tempo, eu sou sincero. O que eu penso, eu falo. Sabe? Eu não sou carinhoso, não. Porque, meu temperamento tem que mudar. Tem que mudar meu temperamento, sim. Mas quem vai mudar não sou eu. Porque a conversão e a obra de transformação é uma obra de uma vida inteira, diz o livro Caminho para Cristo, e o apóstolo Paulo também, é uma obra de trabalho da vida inteira do Espírito Santo. E quem vai transformar a gente é o Espírito Santo de Deus. Somente se a gente permanecer no caminho. Eu permaneço no caminho. Eu estudo com vocês toda semana a lição da Escola Sabatina. Eu sou um cara que estuda a Bíblia mesmo, de verdade. De verdade. Eu já fiz teologia, já fiz história, filosofia e agora estou fazendo jornalismo. E mais tarde eu quero fazer psicologia. Eu vou prosseguir estudando. Esse ano eu estou fazendo mais uma vez o ano bíblico. Não deixo de fazer meu ano bíblico ano nenhum. Já fiz mais de 38 vezes o ano bíblico e estou estudando a Bíblia. E eu gostaria tanto que você também fosse um estudioso da Bíblia. Que todo mundo na sua casa fosse um estudioso da Bíblia. Com sinceridade, com alegria. Eu sei que muitas pessoas me julgam, tipo assim, Orivaldo, você é muito duro, Orivaldo, você é muito desagradável, Orivaldo, você é muito antipático. Sou antipático, desagradável e sou durão, tá? Mas eu estou sendo eu mesmo, eu estou sendo sincero. E Deus sabe disso, 100% sincero. Eu não uso máscara, eu não uso cera, entendeu? Para disfarçar uma personalidade que eu não tenho. A personalidade que eu tenho é essa aqui. E é nessa personalidade que Deus está me usando, sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu amo Ele e Ele me ama. E Ele ama você também. Ele ama você do jeito que você é. Você não precisa mudar para Deus gostar de você, para Deus amar você. Você tem que ser você. Com toda a sinceridade, né? Com toda a predisposição para trabalhar para Ele. Quando você falar como eu falei, igualzinho Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso foi há mais de quase 50 anos atrás que eu falei isso para o Senhor. Um jovenzinho falou para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, não sou nada. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus tem me usado desde aquele tempo lá para ser um missionário. Quando eu fui batizado na igreja, né, Deus me batizou para ser um missionário. Então eu estou sendo missionário aqui e 100% sincero. Né? Essa semana virá aqui um pastor que é acostumado no trabalho missionário. O último trabalho missionário, ele já foi para a Índia, já foi para a África. E está indo novamente para fazer um trabalho, para continuar um trabalho que ele fez agora recentemente lá no Paraguai. Ele virá novamente falar aqui, conversar conosco, e ele vai continuar esse trabalho no Paraguai. Ele está chamando pessoas para ir com ele, missão paraguaia, missão no Paraguai.
esse ano, no começo do ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos depois que eu voltar lá de ver minha filha. Porque minha filha, ela mora em Vancouver, no Canadá. Eu vou visitá-la, vou ficar alguns dias com ela, vou conhecer meu neto, ou minha neta, né? E quando eu retornar, ainda quero ir para a Missão Paraguaia, trabalhar lá junto. Porque eu tenho espírito, a alma de missionário. Esse cara aqui também tem. Ele faz aquela carinha chata ali, porque ele é chato mesmo. Mas ele faz aquela carinha ali de sinceridade também. E ele é missionário, sabe? Ele sacrifica as tardes dele de domingo. Ele poderia estar com o filho dele, com a filha dele, estar na piscina, brincando, entendeu? Com as crianças. Mas ele larga tudo lá, né, Robson? Depois do almoço de domingo e vem pra cá. Às vezes ele nem almoça, ele jejua. Ele falou que jejuou 5 dias. Eu quero ver eu jejuar 1 dia, 2 dias. Mas ele jejua para vir aqui pregar para você o Apocalipse. E hoje é o último dia, né, Robson? Pois é. É o Apocalipse 22. Você já imaginou que ele teve... Quantas vezes você veio aqui? 22 ou 21 as vezes que você veio. Começou na TV, né? Aliás, na rádio, que eu vou voltar para a rádio. Semana que vem, se Deus quiser, estou de volta para a rádio. Mas esse estúdio aqui vai estar conosco, fazendo outros trabalhos. E ele, 21 as vezes que ele veio aqui, chegou, quantas vezes ele chegou aqui, eu não tinha nem tomado banho ainda. Ele, hoje mesmo, quando ele chegou, ele falou assim, você estava dormindo, Orivaldo? Eu falei, não, né? E fui lá tomar banho, ele aguentou, esperou aqui e tal. Entendeu? Toda vez que eu apresento para vocês, eu apresento com banho tomado, né? Perfumado, né? Desodorante, cabelo penteado. Só teve um dia que estava meio fio, quer dizer... Você estava fedido? Oh, meu Deus. Ó, isso aí, como é que foi sua semana? Você falou que estava brincando com seus filhos lá, que liberaram você agora. Como é que foi? Não, almoço, né? Eu Almoço? cheguei em casa, fui ajudar a fazer o almoço. O Aí, quê? Você que foi cozinhar? Pra ajudar, né? Que já estava quase tudo pronto. Aí as crianças, né? Quer conversar, a gente conversa. Aí eu vou começar um estudo bíblico com eles, né? Agora, de novo. E vou falar sobre o Apocalipse no Antigo Testamento, né? No santuário. Santuário. O Apocalipse no santuário. Pois é, se você estudar o Apocalipse, você estudar o santuário, a doutrina do santuário, você vai estudar também Apocalipse. E Daniel, né? E profecia, escatologia. Santuário e escatologia também. Sim. É a doutrina da redenção, da salvação. É o plano da redenção delineado lá, né? Sim. E aí, o que você preparou para nós? O que você tem a dizer a esse público aí sobre essa questão de like, de você entender essa nova maneira de comunicar, né? Esse novo método de comunicar o evangelho através das redes sociais? Eu sou um cara muito técnico, né? Eu acredito muito na estatística, né? E aí, estatisticamente está mostrando que as pessoas estão vendo o vídeo. Mas se eles estão gostando, eles não estão gostando. Porque eles não estão dando like. Né? Então, quando gosta, eles se importam. Quando reconhece, tem gratidão, né? Então, é assim, eu não fico triste porque eu sei que a mensagem está sendo dada, as pessoas estão ouvindo, né? Uhum. Se não estão gostando, não estão se importando, aí isso aí já não compete a mim, é o Espírito Santo que vai converter o coração, eles, né? Eu só tenho que passar a mensagem. Eu fico questionando o seguinte, Robson, por que não está gostando? Será que a TV é ruim? Porque a cadeira aqui cadeira de gamer é ruim? Deve ser, isso é o a nossa roupa é feia? Será que o apresentador é feio? O cara que está transmitindo a mensagem do evangelho é feio? Deve ser que a gente é feio. Deve ser feio, né? Porque se tivesse o Alain Delon ali, né? Ou o Tom Cruise, pois é, né? O Tom Cruise aqui, Alain Delon lá. Ou então o Brad Pitt ali falando, né? Bonitão. Será que acho que ele recebeu milhões de likes, né? Será que não? Não, acho que não. Mas vamos começar, né? Que nosso estudo, esse estudo, o anterior e esse, ele é mais curto, né? Não é mais curto que os outros. Eu fiz de propósito. Na verdade, ele vai ter terminado no outro estudo, porque já dava para falar sobre a Nova Jerusalém e a Nova Terra. Mas eu achei que para ficar mais detalhado, a gente teve que separar, né? Falar sobre Jerusalém uma coisa, que ficou muito bom, e agora vamos falar sobre a Nova Terra, né? Então, o que vai ser, aonde vai ser essa Nova Terra, como que vai ser essa Nova Terra? Você falou de Jerusalém, que desceu do céu e tal, né? Então, como que vai ser essa Nova Terra? Então, vamos estudar sobre isso hoje, né?
Então, antes da gente começar, que eu sei que o Orivaldo já falou, já tem mais de 15 minutos que a gente está só na introdutória do estudo, né? Pode ficar até 20 minutos aqui. Então, você pode, eu não. Puxando a orelha desse povo que assiste e fala que não gosta. Cara, tem raiva disso. Mas é normal. Mas a mensagem está sendo feita, né? Aí Deus, ele que conduz daí para frente, né? Uhum. Hoje está finalizando, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está no controle, a gente Amém. fica Verdade. revoltado porque a gente não entende as coisas, mas As tudo coisas nas de mãos Deus. de Deus, né? Tudo na mão de Deus, ainda mais sobre pregação do Evangelho. E pode ver, Orivaldo, mesmo você não recebendo like, não tendo como, ninguém para te ajudar o negócio, mas sempre está as pessoas não funcionando. entendem que o like é só um nome. Gostar ou não gostar é só um nome. O like, gente, é para dar visibilidade ao vídeo. Para o YouTube, quando você dá like, o YouTube entende, entendeu? Que esse vídeo deve ser transmitido para mais pessoas. Sabe? Ele impulsiona para mais pessoas. E o próprio YouTube dá uma gratificação para gente. Mas não é tanta coisa assim não, tá? Todo mundo pensa que vai ganhar rio de dinheiro, não, é R$5, R$10, R$15, todo mundo pensa que é milhares de reais, não, tá? Não. Então aqui é muito coração, né? Coração. Mas vamos fazer oração para começar? Que Vamos senão orar, vai demorar muito, né? Sim. Santo Espírito, obrigado porque o Senhor entende nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. O Senhor é a alegria da nossa vida. O Senhor é nosso amado Deus. O Senhor é nosso Senhor, nosso Rei. E o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque o Senhor é. É verdade. E o Senhor é o único que entende cada um que está assistindo esse vídeo e entende os sentimentos de cada um. Entende os meus sentimentos, os sentimentos do Orivaldo, todos. E o Senhor trabalha com o teu amor, com o teu carinho, de acordo com a tua santa vontade. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o único que a gente pode ter certeza que vai nos abraçar na hora que precisarmos de um abraço. É verdade. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre a nova terra. Um lugar onde não vai ter maldade, não vai ter pecado, não vai ter nada. Mas vai ter a tua santa presença nesse local. Amém. Então, eu peço ao Senhor que venha estar conosco nesse momento e ore em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meu querido amigo, agora vamos começar então, né? Já passou bastante tempo, mas é interessante que a gente vai ficando velho, um dia eu vou ficar velho. Tem muitos jovens que estão me assistindo aqui, tá até zangado comigo, pode estar até rindo, achando graça, sei lá. Mas quando a gente passa dos 50, né, Robson? Ou passa dos 55, 60 anos, a gente fica ranzinza, tá? Todo mundo vai ficar ranzinza. Mentira. A pessoa pensa, né, eu sou alegre, não é sempre alegre, não. A gente fica ranzinza mesmo, sabe? E a gente fica, né? Eu sei que fica, eu não. Não, você é ranzinza pra caramba. Pergunta pra esposa dele pra você ver. Quero ver. Mas vamos lá então? Vamos lá então. Tá apitando alguma Nova coisa? terra, né? Tá apitando alguma coisa? Tá apitando alguma coisa. Dá uma olhada lá, Aurivaldo. O que é que tá apitando? Esse alarme de alguma coisa aí, né? Pensei que tava pegando Vamos fogo. dar uma olhada aí, quem sabe alguma coisa aqui na câmera, sei lá. Vamos ver o que é. Não, tá tudo normal aqui. Tá tudo normal. Então vamos lá, a gente vai estudar então sobre a nova terra. O que é a nova terra, né? Apocalipse 22. Então já pega a sua Bíblia aí. A gente já fez a oração, né? Uhum. Pedimos a bênção de Deus para estar conosco e com vocês. E já pega a tua Bíblia aí. Vou dar um segundinho para você pegar a sua Bíblia. Abre lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 22. É o último capítulo também. Último capítulo da Bíblia. Última página, né? Uhum. Então vamos lá. Hoje vamos dar uma olhada, uma olhadinha no capítulo 21 e 22, como o nosso último tema, Nova Terra, né? Nova Terra. Cristo foi preparar lugar, prometeu ele, em João 14, de 1 a 3. E nós já aprendemos aqui que depois de que fomos para o céu, se moramos 1000 anos, nós voltaremos para essa terra. E esta terra será renovada pelo fogo que vai destruir Satanás, os anjos maus e todos os ímpios. E aqui será a eterna morada dos salvos. Na semana passada, falamos um pouquinho, na verdade no estudo passado, né, que é a semana passada, falamos um pouquinho sobre a Cidade Santa. Mas o que a Bíblia revela sobre a Nova Terra? Uma vez terminado o milênio, como será a vida nessa nova terra? Alguns detalhes nós iremos conhecer hoje.
Semana passada, o estudo passado, abrimos o Apocalipse nos capítulos 21 e 22 também. E falamos um pouquinho a respeito da Nova Jerusalém. Certo? Agora nossos olhos vão se voltar para a vida na nova terra. Em Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Qual é essa primeira terra e este primeiro céu que já passaram? É este aqui onde nós hoje moramos. Esta terra, do jeito que nós a conhecemos, ela vai passar. O céu, do jeito que nós conhecemos, vai passar. Porque Deus fará nova todas as coisas. Lembra que nós falamos que quando Cristo voltar, Ele vai inaugurar um período de 1000 anos? Então Cristo, eu estou falando da segunda volta, tá? Da volta que Ele vai vir ainda, a segunda volta. Ele vai inaugurar o período de 1000 anos. Então, quando Cristo volta e os salvos vão para os céus, morar com Cristo por 1000 anos. Morar onde? Na Nova Jerusalém. Na cidade que Ele construiu e está construindo. Depois de 1000 anos morando no céu, essa cidade vai descer para a terra, como nós já vimos também. Os ímpios ressuscitarão depois dos 1000 anos que nós estivermos no céu e voltar para a terra. Os ímpios vão ressuscitar. E quando Satanás, mais uma vez, convencer aqueles que ressuscitaram depois do milênio, olha só, eles vão tentar invadir a cidade santa, atacar, mas Deus mandará fogo dos céus e vai destruir para sempre o mal. O mesmo fogo que destrói o mal vai purificar essa terra aqui, Eurivaldo. Amém. E então esta terra que hoje nós moramos, uma vez renovada, será a eterna morada dos salvos. O que é que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Esta terra que será a eterna morada dos salvos. Esta terra. Quais são os detalhes que nós podemos conhecer que Deus já revelou para nós? Eu queria convidar você a irmos para o livro do profeta Isaías. Vamos lá no livro de Isaías, Orivaldo? Vamos lá, Isaías. Capítulo 65, versículo 17 a 25. Você sabe o que o profeta Isaías, ele é um profeta clássico? E eu vou explicar agora a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. O profeta Isaías é um profeta clássico. Daniel e João são profetas apocalípticos. Qual é a diferença entre uma profecia clássica e uma profecia apocalíptica? A profecia clássica, ela tem uma aplicação para o tempo do profeta. A clássica, o tempo do profeta. Tudo que você lê no livro de Isaías, o profeta está falando de uma realidade do povo de Israel nos dias dele. Já João, quando fala, por exemplo, da Nova Jerusalém, ele está falando de uma visão escatológica, de algo que aconteceria no tempo do fim, quando Cristo voltasse. Agora, algumas profecias clássicas que foram feitas para Israel e não se cumpriram, mas essas profecias são reaplicadas agora para o Israel espiritual. E Isaías 65 é uma clara profecia clássica que foi reaplicada, que deve ser reaplicada. Você dá uma olhadinha agora, Eurivaldo, versículo 17. Pode ler para nós. Isaías 65, 17. Isso. Rapaz, tá aqui. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. É isso? Isso. Quando você vai para Apocalipse 21, não é para ir lá não, fica aí mesmo. Deus diz assim: eis que crio novos céus e nova terra. De onde está vindo essa mensagem do Apocalipse? Do profeta Isaías. Nós não vimos aqui que o livro de Apocalipse tem muito dos seus textos em Isaías, Daniel e Gênesis. Então, aqui estão um caso deles. Esse verso é reaplicado por João. Não acontece para o povo de Israel. Não acontece para o povo de Israel. Agora, se reaplica para Israel espiritual.
quando ele escreveu a profecia clássica para a época dele lá, para o povo dele lá, não serviu para eles. Agora para nós está servindo. Olha só como foi reaplicado, né? Então, quais são os lampejos, os detalhes que Isaías apresenta que podem ser reaplicados para esta vida na nova terra? Olha o verso 18, Orivaldo. 18 e 19, pode ler. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Isso. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Olha só, tá vendo? O que no Apocalipse 21, 4 diz? Agora vamos para lá, Orivaldo. Apocalipse 21, versículo 4. 21, 4. Diz assim, deixa antes, né? 24 diz. Lá, Ele se enxugará? É isso? Isso. Nunca mais haverá choro, nem pranto. Você vai ler o 21, 20, tá? Nunca mais haverá choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Ele está ecoando a profecia de Isaías. Só está repetindo o que Isaías falou, agora né? vê o verso 20 para nós. O quinto... Não, então é esse mesmo. Não, esse é lá de Isaías, versículo 20. Vai lá em Isaías 65, versículo 20. 65, 20. Isso. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Olha aí. Nem velho, Orivaldo não vai ter mais nada. Nem velho que não cumpra os seus... Não cumpra... Como assim? Eu não entendi. Não cumpra os seus anos. Não cumpra os seus anos. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Até hoje, né? Quem morre jovem, morre com 100 anos está jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Olha só. Pode alguém pecar aos 100 anos? Então, olha aí. O que quer dizer nessa palavra morrer aos 100 anos e morrer ainda jovem? Porque Deus idealizou a vida eterna para nós. Mas quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. 100 anos, Por quê? Porque quem morre aos 100 anos, a morte é o salário do pecado. É o salário do pecado. Então Isaías está falando do povo de Israel, que teria uma terra que manava leite e mel. Haveria alegria, prosperidades, mas certamente um dia eles morreriam. Porque isso é natural. E o pecado é o quê? Segundo a palavra que nos ensina, não é o salário, a morte, não é o salário do pecado? O pecado não exige a morte. Então, por isso, essa expressão. Quem morrer só aos 100 anos será amaldiçoado. Próximo verso, lê o versículo 21 do capítulo 65. 65, 21. Eles edificarão casas e nelas plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isso. O que mais? É isso mesmo? Então. O povo de Israel, quando chegasse na terra prometida, eles deveriam construir casas e plantar vinhas e viver dessa plantação. Agora, esse texto também pode ser reaplicado à nova terra. Nós vamos construir casa lá, sendo que a gente já tem mansão dentro da cidade. Agora, mas o que pode ser replicado? Aí que está a questão. Porque nessa nova terra que Deus vai criar, todos nós seremos agricultores. Olha só. A gente não vai ser mais pecuarista porque ninguém vai matar gado lá, ninguém vai comer carne, né? Essa será a profissão dos salvos lá no céu, certo? E o pecado é o quê? Segundo a palavra nos ensina, né? Eu voltei, né? Desculpem. Então, essa será a profissão dos salvos. Mas agricultor, a vida do agricultor é tão sofrida, não é? Até na nova terra vai ser assim? O que vocês acham que vai ser, como vai ser, né? Bom, agricultor de hoje tem a vida sofrida. Mas não é assim, ou não será assim no céu. Imagina você comigo. Como será plantar na nova terra? Como será plantar nessa nova terra? Numa terra que produz, né, mais do que leite e mel, porque vai ser perfeita. Então, vamos supor aqui, Orivaldo, que você vai ficar encarregado de uma lavoura de milho. Não, uma lavoura de vinho. Não, de milho, lavoura de milho. Tá bom. Você vai sair ao campo, você vai abrir uma cova, você vai lançar o milho, você vai cobrir a cova e você faz o que agora? Só esperar o milho mesmo. Você vai só esperar. Vai ser maravilhoso, não vai ter praga, não vai ter praga, né? Você não tem que capinar porque não vai ter mais ervas daninhas. Não vai ter erva daninha. Você não tem que aguar porque o clima vai ser perfeito. Você não tem que adubar porque a terra será maravilhosa, perfeita. Você não tem que fazer nada.
Olha só, o agricultor ele só vai lançar a semente ao solo e esperar a hora da colheita. Olha só, será uma vida de prazer. Prazer, tranquilidade. Como era para Adão e Eva, que cuidavam do jardim do Éden. Eles tinham essa atividade. Prazer, né? Deus nos criou para o trabalho. O homem não foi criado para a ociosidade. Alguns pensam que o céu é um local de que fica voando com as asinhas o tempo inteiro, não tendo nada para fazer. Não nesta nova terra, vamos que estudar será lá, aqui após o milênio. Imagina, Nós todos teremos atividades. Só que a atividade será uma atividade prazerosa. Nós não teremos nenhuma dificuldade para executar o trabalho. E você imagina poder se alimentar daquilo que nós plantaremos. Nossa, imagina. Vai ser delicioso demais. Você se lembra quando os espias foram olhar a terra em Canaã e eles voltaram trazendo alguns frutos? Diz que a vinha que eles traziam no ombro, diz que era do tamanho de cacho de ar, tamanho de laranja cada uva. E quantos homens foram necessários para carregar aquele cacho de uva? 3 homens para carregar os cachos de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina então, o tamanho daquilo. Hoje você carrega vários cachos de uva. Você imagina como eram então as frutas no jardim do Éden, as verduras, todos os vegetais. Na nova terra voltará a ser assim, Erivaldo. A terra vai ser restaurada. E se a gente gosta de algumas frutas, de algum alimento, nós vamos experimentar alimentos que nunca antes comemos. Com certeza. Frutas que a gente não faz ideia que existia, né? Ou que existe. Então será uma vida deleitosa. Deleitosa, prazerosa. E todos os dias sairemos para cuidar dos campos, cada um com a sua responsabilidade. Nós poderemos ter uma vida extraordinária. Bom, vamos continuar sonhando junto com o profeta Isaías. Lê o versículo 22 para nós, Erivaldo. Isaías 65, 22. Isso. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras de suas próprias mãos. Não, continua, pode continuar. Quanto 23? Não trabalharão de balde. Não vai ter balde lá, não. De balde. Não trabalharão de balde. Em vão. Não vão trabalhar em vão. Nem terão filhos. Nem terão filhos para a calamidade. Isso. Continua. Então quer dizer, vai ter filho, mas não para a calamidade. Continua. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos... como que é? E os seus filhos estarão com eles. E os seus filhos estarão com eles. E será? Então. E será que? Será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só, né? Como que é no dia de hoje, né? Lê para nós o versículo 25 agora. 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Imagina o lobo pastando. E o leão comerá palha, como o boi. O leão vai comer que nem o boi, grama, né? E a serpente? Pó será comida da serpente. E o quê? Não se fará mal nenhum, dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que visão extraordinária, Erivaldo. E aqui um detalhe interessante que o profeta nos apresenta. Ele fala da serpente. Os animais, eles voltarão a ser pacíficos. Até a serpente vai comer pó. Vai. Então, você já imaginou a possibilidade de interagir com os animais? De dar uma volta no leão? Subir em cima do leão e andar com o leão? Andar com o lobo também. De poder se relacionar com eles. Com o leão. Conversar com eles. O leão deve ser enorme, né? Então imagina. Se o Adão no começo tinha 6, 7 metros de altura, imagina como é esse leão, né? Não, o leão vai ser enorme. Enorme. Outro detalhe que Isaías fornece: os animais voltarão a ser herbívoros. Todos eles. Assim como era na criação. Deus não criou nenhum animal carnívoro. Não havia essa cadeia alimentar. Todos os animais eram herbívoros. E o que é herbívoro? Comia ervas, legumes, frutas, grama. Ele não comia carne, outro animal. Eles conviviam em perfeita harmonia. Isso voltará a acontecer. Eu vi um livro, História da Redenção, que fala que Adão e Eva entretinham comunicação com os animais. Já pensou? Olha que interessante. Imagina. Agora eu fico imaginando aqui, como será o céu
E eu fico pensando nas criancinhas brincando com o leão. Isso não é possível hoje, mas voltará a ser possível. Como era no Jardim do Éden. Você já imaginou a beleza da criação? Rapaz, o sol não vai te queimar, porque Deus vai ser o nosso sol, vai ser nossa luz. Nós vamos ser imortais, incorruptíveis. Nós vamos estar num lugar paradisíaco. Imagina a água límpida, como deve ser clara, do rio da vida. Sim. Claríssima, você vai ver até o fundo. Se você puder mergulhar lá, você vai ver com clareza Eurivaldo, tudo. não vai ter maldade, Eurivaldo. Você não vai ter mais indecência. Você não vai ter malidecência. Você não vai ter querendo o pior dos outros. Você não vai ter inveja. Não vai ter inveja. Vai ter ciúme, né? Inveja. Lá vai cada um cuidar do outro por amor, de verdade, né? Ninguém vai julgar o outro por outro ter um nariz diferente do dele. E nós vamos estar envolvidos nessas atividades. Sabe o que mais acontecerá? Nós viveremos como família, Eurivaldo. Cristo mesmo estará conosco. Ele vai nos levar às águas tranquilas. Ele vai nos apacentar como bom pastor. E em família estaremos reunidos por toda a eternidade. Você sabe o que é apacentar? Apacentar é cuidar, é mimar, é carinhar, é proteger, é transmitir e dar segurança. É isso que é apacentar. Isso. Agora, algumas vezes, não te dá, às vezes, nostalgia de alguns momentos em família que a gente tem? Brigas, né, desavenças. A família, por exemplo, todos os natais se reúne, toda a família num só local. E passam no dia 25 todos juntos. E esse momento é muito especial para as famílias. Todo ano isso é tradição. E que momentos agradáveis passam junto com todo mundo, né? Ali estão irmãos, os sobrinhos, os primos, ali estão toda a família. Mas de repente essa alegria não tem o mesmo brilho mais. Porque quando a gente tá assim, se reúne, lá não estão mais um irmão meu que faleceu. Muita tristeza. A morte. Tem 2 irmãos que faleceram, sinto lá saudade deles. Lá não está o meu pai, que já faleceu, a minha mãe. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Entendeu? No céu não vai ter isso. Enquanto havia toda a família, a principal viva, era um sentimento. Enquanto toda a família está viva, é só um sentimento. Agora a gente se reúne, todo mundo se lembra do falecido. Está faltando um irmão, está faltando um pai. Você percebe que mesmo os momentos mais felizes nessa terra, eles ainda são destituídos da alegria plena e completa. Deus está idealizando isso. E os momentos mais felizes que você pode imaginar, que você já viveu em família, serão uma realidade cotidiana nessa nova terra. Amém. Pensa no momento mais feliz da tua vida que você já viveu com sua família. Essa alegria vai ser um cotidiano nessa nova terra. Nós vamos nos conhecer, nós vamos conversar sobre a experiência que nós vivemos, nós vamos nos relacionar, que hoje é difícil de se relacionar. Hoje você não suporta, né? Às vezes relacionamento, às vezes a amizade quebra no meio da amizade. Por causa da personalidade. Das personalidades. Isso. E certamente vamos nos lembrar de datas como essa, de eventos como esse, que nós estivemos reunidos, passando um tempo juntos. E nós vamos lembrar desse momento, Eurivaldo, aqui também, que a gente passou aqui, passando o Apocalipse para as pessoas entenderem. Amém. E muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão falar, agradecer, falar obrigado porque você fez aquele vídeo lá, com o Eurivaldo, aquela peça lá, que é gente fina. Mas ele tava lá. Né? Aí, a risada do Eurivaldo, vocês vão lembrar dessa risada, entendeu? E a gente vai ficar feliz lá, vai ser um momento gostoso, né? O céu reserva surpresa que nós jamais imaginamos. O que mais nós podemos pensar e sonhar? Nós estaremos para sempre na presença de Jesus. Eu não sei se vocês entendem. O que é isso aqui? Vou abrir um parênteses aqui. O que é estar para sempre na presença do nosso amado? Aquela pessoa que nos compreende, que entende que quando você sofre, Ele está lá. Que Ele nos salvou, Ele morreu por nós. Ele sentiu dor por nós porque nos ama, para nos salvar, para dar uma esperança para a gente. Então, olha só, isso que chama a nossa atenção.
Você certamente tem um personagem bíblico de preferência, não? Eu tenho vários, né? Moisés, Elias, são vários, né? Você certamente tem aquela pessoa na Bíblia que quando você lê, você fica pensando assim: ah, esse aqui é o meu herói, é a pessoa que eu admiro. Você já pensou poder um dia morar no mesmo local que seu herói da Bíblia? Pois é, hein? Você já pensou na possibilidade de poder, numa tarde, sentar debaixo de uma árvore frondosa, a árvore, e chamar Davi, dizer assim: ô Davi, vem aqui e contou para nós como foi a sua luta com Golias. Já pensou? Ele vai contar os detalhes, né? Conta para nós como foi reinar em Israel. Agora pega a sua harpa aí e canta para nós uma música. Lembra que Davi era cantor de Israel, Era né? cantor e tocava harpa, E né? você sabe que ele compôs várias músicas, inclusive até os salmos, né? Né? E os salmos que nós temos na Bíblia era o inário, né? O livro de música do santuário, eles cantavam esses salmos no santuário. Nós temos a letra, a música, mas a música se perdeu, né? Mas já pensou chegar para Davi um dia e falar: Davi, canta para mim Salmo 23? Na música original que você compôs? Melodia original. E nós vamos ouvir o cantor de Israel cantando para nós. Você já pensou um dia poder chegar perto de Adão? O primeiro homem, o pai de toda a humanidade. Sabe o que a Bíblia fala de alguns personagens que eram gigantes? A Bíblia fala que um rei, que a cama dele tinha cerca de 4 metros. Nós imaginamos que Adão fosse muito maior do que a estatura hoje do ser humano. Já pensou o tamanho que era Adão, a perfeição, a simetria desse homem em Eva, nessa mulher? É poder um dia sentar ao lado dele e dizer... A perfeição, Eva era a mulher perfeita, isso, né? Se a pessoa se sentar perto de Adão e dizer assim: conta para nós como foi a experiência do primeiro dia, você ter que deixar o jardim. Conta para nós. Você sabe que um dia Adão foi expulso do jardim. Um anjo foi colocado no caminho da árvore da vida para que ele não mais se alimentasse da árvore. Você já pensou que Adão por vezes trouxe os filhos até a porta do jardim? Quantas vezes, né? Os filhos dos netos trouxe ali a porta do jardim. Lá estava um anjo. E Adão contava para eles a história. Olha, um dia seu pai e seu avô morou lá dentro. Nós somos expulsos de lá, porque nós desobedecemos a Deus. Você tem que amar a Deus, não pode desobedecer. Ensina isso. Imagine o pai contando essas histórias para o filho. Não era triste. Amigos, o céu é a nova terra, será um local de realidades jamais imaginadas. E nós podemos sonhar com tudo isso porque a palavra de Deus diz que é real. Eu acredito de verdade. Também. Agora você pode ter o seu personagem preferido, poder querer encontrar com qualquer pessoa. Agora nada vai substituir o prazer de estar na presença do meu amado Jesus. Imagina Jesus. Nada. Você está Jesus ali encarnado como ser humano, com a cicatriz. Você poder, com reverência, pedir um abraço e ele vem te dar um abraço e dar um beijo. Já pensou? Que alegria, né? Poder chegar perto dele e agradecer por tudo que ele fez por nós. Que fez Por tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou. Você sabe que da Trindade, Jesus é o único que para sempre será Deus homem? Ele nunca mais deixará de ser homem. Quando Cristo se encarnou, esse foi o preço que ele teve que pagar por amor. Ele para sempre será também homem, Deus homem. Deus homem. Jesus nunca mais deixará de ser homem. E ele pode entender perfeitamente a todos nós. Você acha que não devemos nos aproximar dele com reverência e dizer obrigado por tudo que você fez? Porque se tornar um homem, por se tornar um homem? Por assumir a nossa culpa? Pagar o nosso pecado? Sabe que ao pensarmos nessa nova terra, existem várias promessas sobre o céu que chamam a nossa atenção. Mas eu quero partilhar com vocês Apocalipse 21. Uma das promessas, na minha visão, é uma das promessas mais preciosas. Abre para nós lá, Orivaldo. Olha que linda promessa nos faz ali na palavra de Deus. Pode ler para nós. Que 21 o quê? 21:4. 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pensaram isso? Esse verso assume um significado diferente depois que você perde alguém que você ama muito. Ele tem um significado diferente. Você quer ver essa pessoa de volta. Antes de você perder alguém que muito ama, esse verso pode ter um significado mais simples. Mas depois que você perde alguém que você muito ama, essas palavras elas sumem e me dão uma forma totalmente diferente. Deus está prometendo aqui enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. O ser humano, quando nasce, ele já nasce caminhando para a morte. Porque nós somos seres finitos. Vamos viver aí 80, 90 anos, na melhor das hipóteses, 100 anos. Mas quando repassasse dessa idade, e uma vida de canseira e enfado, diz a própria Bíblia. Canseira e enfado. Mas imagina... Minha mãe, que fez 85 anos essa semana, Robson, dia 29, anteontem, ela fez 85 anos. E eu vejo a minha mãe. E ela fala que sente cansada. Eu estou cansada. Na verdade, ela está dizendo assim, eu estou enfadada. Sim. Mas imagine que Deus está prometendo aqui enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, nunca mais uma lágrima vai rolar de nossa face. Não é extraordinário essa promessa? Não é extraordinário o fato de que Deus está prometendo de que a morte já não existirá? Todos os dias nos acompanhamos pessoas morrendo. É verdade. A gente até começa a ficar meio insensível diante de tantas tragédias que a mídia coloca para as pessoas. Eu nem assisto esses programas. Todos os dias morrem pessoas. E eu fico pensando que Deus está com um dia marcado para que isso tudo tenha seu fim. Acabe de vez. Recentemente saiu na mídia uma história muito trágica. Mês de janeiro de 2015. A mídia divulgou. Um pai escreveu um bilhete para sua esposa. Ele dizia, no dia 24 de 1 de 2015, será o último dia que você verá seus filhos e seu marido. Olha a carta. A carta. Aqui, ó. Meu Deus. A carta dele. Você não... essa carta aqui ele escreveu em próprio punho, né? É o último dia que você verá seus filhos e seu marido. Pode ficar com a casa do seu Vicente, tá. Eu fico imaginando nesse homem quando ele escreveu esse bilhete. Hoje será o último dia. Ele estava se despedindo da ex-esposa. Uma contenda entra na família. E ele, movido, quem sabe, de um espírito de vingança, quis provocar na esposa uma dor. O que aconteceu? Pegou seus filhos, 4 deles pequenos, colocou dentro do carro e foi para a autopista e bateu de frente com o caminhão, intencionalmente. Todos morreram. E na cidade de Braslândia ficou comovida com a história. Meu Deus. Aí estão os pequenos caixões que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, Urivaldo. Os pequenos caixões. Só criança pequenininha. Isso. Olha só as crianças. Olha as crianças. Inocente. E nesses pequenos caixões, os 4 filhos do casal, João Pedro, Luciano, Tainá e Marcos Eduardo. Quando vi essa foto, eu fiquei pensando, que culpa tinha essas crianças? Que culpa tinha essas crianças? Pela briga dos pais. Culpa nenhuma. Culpa nenhuma, ela não sei. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Todos os dias histórias acontecem assim. E é por isso que as promessas do Apocalipse, elas devem nos encher de esperança. Porque está chegando o dia do mal ter fim. Está chegando o dia. O mal está com seus dias contados. Eu e você temos uma festa para celebrar ao Senhor nesta Nova Jerusalém. Tá faltando O mundo do jeito que está aqui não é nosso lugar. Nós temos que voltar para a nossa casa. Semana passada nós descobrimos de que para voltar, tem que voltar para casa. Eu precisava fazer 2 coisas. Aceitar a justiça de Cristo, lavando as minhas vestes no sangue do Cordeiro, e passar pelo batismo. No estudo passado, nós descobrimos que para voltar para Nova Jerusalém,
Nós tínhamos que passar no batismo e ser lavado no sangue do Cordeiro. Muitos já tomaram essa decisão pelo batismo. Amém. Amém. Finalizando, né? Quer você preparar para estar nessa nova terra? Se encontrar com aquela pessoa que você ama e que dorme no Senhor? Se é o seu desejo, então vamos orar. Vamos orar então, irmão? Vamos lá. Ó Pai amado, esse mundo está muito mal. Esse mundo está muito cheio de tristezas. As pessoas não querem ouvir a gente, não querem aceitar o Senhor. As pessoas tratam mal umas às outras, as pessoas não têm paciência umas com as outras. O Senhor precisa voltar para nos tirar desse mundo maldoso, de pessoas traidoras, enganadoras, de sofrimento, de morte. A gente tem essa esperança que a gente vai ver nossos entes queridos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Esteja conosco, Pai. Esteja com essa pessoa que perdeu um ente querido, que quer ver ela de novo. Já sabemos que o caminho é se batizar e se entregar ao Senhor e ser lavado no sangue do Senhor, sangue do Cordeiro. Então esteja, Pai, com essa pessoa. Esteja com esse amigo que está aí, nesse momento, tentando entender como vai ser uma terra sem maldade, sem pecado, uma terra só de regozijo e de alegria. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa estar com essa pessoa, e eu peço que aquele que quer se batizar, quer se entregar a Cristo, procure nos telefone e fale que assistiu todos os estudos, que nós vamos entrar em contato e arrumar um local para você ir se batizar. Tá bom? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe e Deus nos livre, e que você venha pertencer ao Senhor Jesus e venha ser protegido por Deus. Eu oro ao Senhor e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu estou com os olhos aqui marejados, cheios de lágrimas aqui. Que esse é o nosso último estudo, né? Do Apocalipse. E, querendo ou não, você nos fez companhia nesse estudo, né? Eu sei que talvez você não me conheça pessoalmente, talvez, e eu não conheça você pessoalmente, mas eu sei que você estudou conosco. Eu sei que você demonstrou interesse em conhecer cada vez mais Jesus, conhecer a sua palavra. Eu sei que você muitas vezes passou pela sua cabeça e pelo seu coração em batizar, receber, nascer um novo homem nas águas, um novo homem, uma nova mulher, uma nova jovem, um novo adolescente, né? Um novo menino, uma nova menina. Minha filha se batizou com 8 anos de idade, Melissa, e até hoje ela é fiel cristã, né? É fiel seguidora de Cristo. Eu queria dizer para você, se você realmente está com desejo no seu coração, depois de estudar esses 22 capítulos conosco do livro de Apocalipse, e você está com um desejo enorme no seu coração de receber o batismo nas águas, né? Aquele mesmo batismo que Jesus teve lá no Rio Jordão com João Batista, entre em contato conosco nesse número aqui, ó, que vai aparecer aí, né? Esse é o número do Conectado 7, e eu vou fazer um esforço tremendo. O Robson vai escrever aqui para mim, vai deixar todo o endereço, o número dele também, para você escrever para o Robson, você entrar em contato com o Robson, né? Ele vai escrever, vai deixar aqui, e eu vou colocar aqui no rodapé, né? Como você pode entrar em contato com o Robson também. E pedir o Robson é muito mais fácil que eu, porque o Robson é ancião, né? Ancião na igreja CPA 4. Então ele pode chegar no pastor, essas pessoas estudaram o Apocalipse conosco, elas moram aqui em Cuiabá, ou elas vieram me pedir o batismo. E já falar com o pastor Celso, né? É Celso o nome do pastor lá? E também entrar em contato comigo nesse meu número aqui, tá? Nesse 992977170. E também eu vou apresentar você para o pastor Oséias Muniz, que é o pastor aqui da minha igreja, do distrito, para o batismo, para o próximo batismo. Então você está sendo convidado para o batismo. Diga sim para Jesus. Sim, eu quero ser batizada, por favor. Vamos batizar você. O pastor vai batizar você, um pastor que é ordenado, né? Um pastor que já está consagrado, ordenado. E aí você vai continuar estudando conosco aqui. E nós convidamos você para vir conhecer a nossa igreja, né? Conhecer nossa igreja. Encontre uma igreja, né? Esse aí é o site, tá? Que eu vou colocar aí para você também, encontre uma igreja.
E você também pode chegar à conclusão de que é só com Cristo, é só na companhia de Cristo, com amizade com Cristo, que a gente verdadeiramente é feliz, né? Sim. Todos os problemas que a gente tem, problemas da gente mesmo, problemas com outras pessoas, problemas do mundo moderno, né? Mas a gente, no fundo aqui do coração da gente, sente uma felicidade tão grande por ser cristão, por ser de Cristo, entendeu? Eu falei no começo que eu era ranzinza, né? Uhum. Mas quando, na verdade, eu fico quietinho assim, começo a falar com Jesus, ele me dá uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade tão grande. Acontece isso com você também, Robson? Né? A gente tem uma paz, uma felicidade, uma alegria que nós temos, e também um sentimento de missão cumprida, né? Que a gente está cumprindo a missão delegada a nós pelo Mestre, a missão de pregar o Evangelho. A gente fica tão feliz, tão feliz. E a gente fica muito mais feliz ainda quando a gente vê uma pessoa com quem nós trabalhamos, com quem nós transmitimos as verdades do Evangelho Eterno para ela, e ela decidiu se unir conosco, unir a nossa família. Sim. A família de Israel, a família de Deus aqui na terra, né? O Israel espiritual. E está caminhando na mesma estrada que nós. Isso aí. Não é verdade? Sim. Então, minhas palavras finais são essas, né? Meu número está aí na televisão, bem grandão. 65992 07 1682. 1682. Está aí o número dele, aí, ó, na TV aqui. Isso. E também vou colocar no rodapé durante a fala toda. Então tá? Na hora da edição. Que Deus abençoe vocês. E eu sei que vocês não dão um like, não é porque vocês não gostam, é que vocês não entendem. Às vezes esquecem, né? Esquecem. Mas isso é importante, tá? Dá um like lá. E tem mais uma coisa que vocês podem fazer ainda. Eu sei que você sabe que tem pessoas que precisam dessa mensagem. Precisam. Compartilha o link. Compartilha o link. Aí você compartilhando o link, você vai estar transmitindo, vai estar ajudando na pregação do Evangelho. Tá bom? Então sim. Que Deus abençoe a todos. Amém. E finalizamos então esse estudo de Apocalipse, né? Uhum. E que tudo seja para a honra e glória de Deus e para a pregação do Evangelho. Sim, meu amigo. Amém? Sim, minha amiga. E, por favor, não deixe de continuar acompanhando aqui o Conectados 7, é um canal evangelístico, tá? Na próxima semana nós estaremos aqui estudando Daniel, né? E também depois de Daniel a gente vai estudar Santuário. Vamos sempre fazer coisas, novidades para você ficar cada vez mais íntimo, cada vez mais íntima de Jesus, tá? Coloque Jesus como na sua vida como seu melhor amigo, né? Conversa com ele como se conversa com um amigo, né? Oração é isso, é conversar com Jesus, é conversar com ele como se conversa com um amigo, tá? Com toda intimidade, com toda naturalidade. Eu quero dizer para você, tá? No próximo Conectados, nós vamos prosseguir, tá bom? Em crescermos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Mas não se esqueça, eu quero que você nunca se esqueça desse texto bíblico, Eclesiastes 14, 13 e 14, assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Atente para esse detalhe, ok? Um beijo para você, um beijo no seu coração, toda a sua família, um sorriso, né? Sorria sempre, porque sorria porque há no céu um Deus que te guia, ok? Amém. Até o próximo Conectados. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Pai. Tarde. Bom dia. Boa noite. Noite. E aí, Olivaldo? E aí? Pessoal, vamos aqui Conectados 7 hoje. Vamos colocar aqui o negócio do QR Code aqui, né? Quem sabe que alguém vê no QR Code aqui e manda uma ajuda pra gente, né? Também vou colocar aqui o número do celular, tá? Você pode mandar no QR Code. Ajuda o Conectados 7. Você sabe que esse trabalho do Conectados 7 aqui é voluntário, irmãos. Irmãos, irmãs, queridos amigos, meus queridos. É voluntário. Mas essa estrutura aqui, eu pago, tiro do meu bolso. Aí o que eu preciso? Eu preciso de ajuda. Então se você, por isso que eu falo sempre aqui, se você se sentiu abençoado com os vídeos do Conectados 7, se esses vídeos fizeram diferença para você,
você aprendeu a palavra de Deus, sabe? E você pode ajudar o Conectado 7, além do você colocar, por favor, não esqueça. Nós tivemos mais de 30 visualizações no último vídeo sobre Apocalipse 21, né, Robson? Mais de 30 visualizações. Quantos likes nós tivemos? 2, 3? Não sei. Você dá uma olhada no like lá. Eu sempre boto like quando você, qualquer vídeo que eu vou assistir, eu aperto no like, no joinha assim, ó. Porque eu estou sendo grato pelo vídeo que eu estou assistindo, pelo que eu estou aprendendo. Você assistir um vídeo, principalmente em Apocalipse, você está aprendendo a palavra de Deus, meu querido, minha querida. Não te custa nada você pegar esse dedinho aqui e apertar lá no joinha, no like. O que há com vocês que vocês não apertam like? Por quê? Porque o like ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo é importante, vai salvar pessoas, vai ajudar pessoas, e essas pessoas vão indicar mais outras pessoas, e aí nós teremos muito mais visualizações. E eu vou receber, como youtuber, uma graninha, porque vai entrar propaganda no intervalo do nosso vídeo. Então você precisa reconhecer que esse aqui é um trabalho árduo. Árduo. Isso aqui, irmãos, não é uma diversão, é um trabalho. É um trabalho de evangelismo. Entendeu? É um trabalho de evangelização. Nós queremos levar o evangelho eterno para o mundo todo. Esse vídeo, que agora nós falamos em português, mas ele vai ser traduzido aqui para o cara que estiver lá na Índia, na língua hindu. O cara que estiver na Inglaterra, no inglês da Inglaterra. O cara que estiver no Japão, no japonês. O cara que estiver na China, lá em mandarim, na língua chinesa. Entendeu? Então você precisa entender que toda vez que você dá um like num vídeo, você está ajudando o pessoal que produziu aquele vídeo. No caso, somos nós aqui. Né? O Orivaldo, para manter essa estrutura aqui, irmãos, não é barata. Não é barato. É para pagar a internet, entendeu? Para manter tudo que nós temos aqui, né, Robson? Não é barato, gente. Então eu preciso, necessito da sua ajuda. Se você puder contribuir, é R$20 só, meu amigo, minha amiga. Você vai receber esse guia de estudos de revelações do Apocalipse na sua casa, no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, entendeu? R$20. R$20. Você pode ajudar até com R$10, tá? Eu banco o correio para você. Eu banco os correios para você. R$10. Entendeu? Você vai receber o guia de estudos com toda a informação do Apocalipse. Isso aqui é um curso de teologia sobre o Apocalipse. É um curso. Você paga a faculdade, né? Quem paga a faculdade paga aí. É caro, não é? Cada curso, cada matéria. Então, gente, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Esse aqui é o último estudo. É o Apocalipse 22 do Apocalipse. Logo nós iniciaremos, se Deus quiser, se Deus nos permitir ainda continuarmos vivos e respirando e controlado as nossas emoções, porque eu estou com a emoção à flor da pele hoje, tá? Eu não sou de borracha e nem de brinquedo, eu sou um ser humano normal. Eu preciso da sua ajuda, entendeu? Nós vamos começar em breve o estudo de Daniel. Daniel é pesado. Quem quer estudar profecia é pesado. São 12 capítulos. Eu estou convidando um pastor para vir aqui. Já convidei meu pastor. Já convidei tanta gente que sabe tudo de profecia. E muita gente que se diz grande pregador. Gosta de pregar na igreja, ficar bonito na igreja. Mas na hora que fala, vem aqui, né, para dar estudo bíblico de Daniel, gravar no estúdio, a pessoa não vem. São pastores, são caras que conhecem muito bem. Não tenho tempo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Sempre tem uma desculpinha. Sempre tem uma desculpinha. Né? O único que não teve desculpa nenhuma e está aqui estudando Apocalipse. 22 capítulos do Apocalipse foi o Robson Antônio. Eu convidei pastores para vir aqui. Cara que fez teologia para dar estudo bíblico do Apocalipse, não teve capacidade. Não teve capacidade para vir. Entendeu? Por quê? Não sei, cara, explicar isso aí. Não, sinceramente, eu não sei explicar por que a pessoa se diz evangélica, evangelizadora, né? Pessoas que pregam o evangelho, gostam de pregar nas igrejas,
tem o ego, a vaidade toda, assim, sabe, carinhada, mas na hora de pregar mesmo, chegar no duro e dar estudo bíblico na internet para milhões de pessoas, porque nós acreditamos, né, Robson? Nós estamos daquela ilusão, não sei se é ilusão ou se é verdade, que esse estudo do Apocalipse ainda vai ser visto no mundo inteiro. Somente na época da tribulação, na época que começar a perseguição, as 7 últimas pragas, as pessoas vão assistir pelo Apocalipse, ou até antes um pouquinho das 7 últimas pragas, entendeu? Nós temos essa esperança, que milhões de pessoas vão saber do Apocalipse. E milhões de pessoas vão ter o coração liberal, disponível para ajudar. Vão mandar uma ajuda lá, entendeu? Para aquele rapaz lá que está ali se esforçando. Eu poderia estar fazendo vídeo aqui, podcast aqui, Robson, sobre economia, sobre política, sobre futebol, esporte, entendeu? E estaria ganhando dinheiro com patrocinadores, tal. No entanto, eu não estou fazendo nada disso. Estou fazendo o quê? Evangelização, levando o evangelho eterno. Né? Será que isso não comove o seu coração? Para você falar, poxa, eu vou ajudar o Orivaldo, eu vou colocar um like aqui, eu vou fazer um comentário, né? Mesmo que seja um comentário com emoji. Coloca um emoji com a cara do diabo lá, do capeta, sei lá, se você não gosta do Orivaldo. Tá? Porque eu vou falar a verdade para você. Eu sou sincero, o Robson me conhece há muito tempo, eu sou sincero. O que eu penso, eu falo. Sabe? Eu não sou carinhoso, não. Porque, meu temperamento tem que mudar. Tem que mudar meu temperamento, sim. Mas quem vai mudar não sou eu. Porque a conversão e a obra de transformação é uma obra de uma vida inteira, diz o livro Caminho para Cristo, e o apóstolo Paulo também, é uma obra de trabalho da vida inteira do Espírito Santo. E quem vai transformar a gente é o Espírito Santo de Deus. Somente se a gente permanecer no caminho. Eu permaneço no caminho. Eu estudo com vocês toda semana a lição da Escola Sabatina. Eu sou um cara que estuda a Bíblia mesmo, de verdade. De verdade. Eu já fiz teologia, já fiz história, filosofia e agora estou fazendo jornalismo. E mais tarde eu quero fazer psicologia. Eu vou prosseguir estudando. Esse ano eu estou fazendo mais uma vez o ano bíblico. Não deixo de fazer meu ano bíblico ano nenhum. Já fiz mais de 38 vezes o ano bíblico e estou estudando a Bíblia. E eu gostaria tanto que você também fosse um estudioso da Bíblia. Que todo mundo na sua casa fosse um estudioso da Bíblia. Com sinceridade, com alegria. Eu sei que muitas pessoas me julgam, tipo assim, Orivaldo, você é muito duro, Orivaldo, você é muito desagradável, Orivaldo, você é muito antipático. Sou antipático, desagradável e sou durão, tá? Mas eu estou sendo eu mesmo, eu estou sendo sincero. E Deus sabe disso, 100% sincero. Eu não uso máscara, eu não uso cera, entendeu? Para disfarçar uma personalidade que eu não tenho. A personalidade que eu tenho é essa aqui. E é nessa personalidade que Deus está me usando, sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu amo Ele e Ele me ama. E Ele ama você também. Ele ama você do jeito que você é. Você não precisa mudar para Deus gostar de você, para Deus amar você. Você tem que ser você. Com toda a sinceridade, né? Com toda a predisposição para trabalhar para Ele. Quando você falar como eu falei, igualzinho Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso foi há mais de quase 50 anos atrás que eu falei isso para o Senhor, um jovenzinho que falou para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, não sou nada. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus tem me usado desde aquele tempo lá para ser um missionário. Quando eu fui batizado na igreja, né, Deus me batizou para ser um missionário. Então eu estou sendo missionário aqui e 100% sincero. Né? Essa semana virá aqui um pastor que é acostumado no trabalho missionário. O último trabalho missionário, ele já foi para a Índia, já foi para a África. E está indo novamente para fazer um trabalho, para continuar um trabalho que ele fez agora recentemente lá no Paraguai. Ele virá novamente falar aqui, conversar conosco, e ele vai continuar esse trabalho no Paraguai. Ele está chamando pessoas para ir com ele, missão paraguaia, missão no Paraguai. Esse ano, no começo do ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos depois que eu voltar lá de ver minha filha, porque minha filha, ela mora em Vancouver, no Canadá. Eu vou visitá-la, vou ficar alguns dias com ela, vou conhecer meu neto, ou minha neta, né? E quando eu retornar, ainda quero ir para a missão paraguaia, trabalhar lá junto. Porque eu tenho um espírito, a alma de missionário. Esse cara aqui também tem. Ele faz aquela carinha chata ali, porque ele é chato mesmo. Mas ele faz aquela carinha ali de sinceridade também. E ele é missionário, sabe? Ele sacrifica as tardes dele de domingo. Ele poderia estar com o filho dele, com a filha dele, estar na piscina, brincando, entendeu? Com as crianças. Mas ele larga tudo lá, né, Robson? Depois do almoço de domingo e vem pra cá. Às vezes ele nem almoça, ele jejua. Ele falou que jejuou 5 dias. Eu quero ver eu jejuar 1 dia, 2 dias. Mas ele jejua
para vir aqui pregar para você o Apocalipse. E hoje é o último dia, né, Robson? Pois é. É o Apocalipse 22. Você já imaginou que ele teve... Quantas vezes você veio aqui? 22 ou 21 as vezes que você veio. Começou na TV, né? Aliás, na rádio, que eu vou voltar para a rádio. Semana que vem, se Deus quiser, estou de volta para a rádio. Mas esse estúdio aqui vai estar conosco, fazendo outros trabalhos. E ele, 21 vezes que ele veio aqui, chegou, quantas vezes ele chegou aqui, eu não tinha nem tomado banho ainda. Ele, hoje mesmo, quando ele chegou, ele falou, você estava dormindo, Orivaldo? Eu falei, não, né? E fui lá tomar banho, ele aguentou, esperou aqui e tal. Entendeu? Toda vez que eu apresento para vocês, eu apresento com um banho tomado, né? Perfumado, né? Desodorante, cabelo penteado. Só teve um dia que estava meio fio, quer dizer... Você estava fedido? Oh, meu Deus. Ó, isso aí, como é que foi sua semana? Você falou que estava brincando com seus filhos lá, que liberaram você agora. Como é que foi? Não, almoço, né? Eu Almoço? cheguei em casa, fui ajudar a fazer o almoço. O Aí, quê? Você que foi cozinhar? Pra ajudar, né? Que já estava quase tudo pronto. Aí as crianças, né? Quer conversar, a gente conversa. Aí eu vou começar um estudo bíblico com eles, né? Agora, de novo. E vou falar sobre o Apocalipse no Antigo Testamento, né? No santuário. Santuário. No Apocalipse no santuário. Pois é, se você estudar o Apocalipse, você estudar o santuário, a doutrina do santuário, você vai estudar também Apocalipse. E Daniel, né? E profecia, escatologia. Santuário e escatologia também. Sim. É a doutrina da redenção, da salvação. É o plano da redenção delineado lá, né? Sim. E aí, o que você preparou para nós? O que você tem a dizer a esse público aí sobre essa questão de like, de você entender essa nova maneira de comunicar, né? Esse novo método de comunicar o evangelho através das redes sociais? Eu sou um cara muito técnico, né? Eu acredito muito na estatística, né? E estatisticamente está mostrando que as pessoas estão vendo o vídeo. Mas se eles estão gostando, eles não estão gostando. Porque eles não estão dando like. Né? Então, quando gosta, eles se importam. Quando reconhece, tem gratidão, né? Então, assim, eu não fico triste porque eu sei que a mensagem está sendo dada, as pessoas estão ouvindo, né? Se não estão gostando, não estão se importando, aí isso aí já não compete a mim, é o Espírito Santo que vai converter o coração, eles, né? Eu só tenho que passar a mensagem. Eu fico questionando o seguinte, Robson, por que não está gostando? Será que a TV é ruim? Porque a cadeira aqui cadeira de gamer é ruim? Deve ser, isso aí é o a nossa roupa é feia? Será que o apresentador é feio? O cara que está transmitindo a mensagem do evangelho é feio? Deve ser que a gente é feio. Deve ser feio, né? Porque se tivesse o Alain Delon ali, né? Ou o Tom Cruise, né? O Tom Cruise aqui, Alain Delon lá. Ou então o Brad Pitt ali falando, né? Bonitão. Será que acho que a gente recebeu milhões de likes, né? Será que não? Não, acho que não. Mas vamos começar, né? Que esse estudo, o anterior e esse, ele é mais curto, né? Não é mais curto que os outros. Eu fiz de propósito. Na verdade, era para ter terminado no outro estudo, porque já dava para falar sobre a Nova Jerusalém e a Nova Terra. Mas eu achei que para ficar mais detalhado, a gente teve que separar, né? Separar falar sobre Jerusalém uma coisa, que ficou muito bom. E agora vamos falar sobre a Nova Terra, né? Então, o que vai ser, aonde vai ser essa Nova Terra? Como que vai ser essa Nova Terra? Você falou de Jerusalém, que desceu do céu e tal, Isso, né? então, como que vai ser essa Nova Terra? Então, vamos estudar sobre isso hoje, né? Então, antes da gente começar, eu sei que o Orivaldo já falou, já tem mais de 15 minutos que a gente está só na introdutória do estudo, né? Pode ficar até 20 minutos aqui. Então, você pode, eu não. Puxando a orelha desse povo que assiste e fala que não gosta. Que tem raiva disso. Mas é normal. Mas a mensagem está sendo feita, né? Aí Deus, ele que conduz daí para frente, né? Hoje está finalizando, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está no controle, a gente fica revoltado porque a gente não entende as coisas, mas as tudo coisas nas mãos de Deus, né? Tudo na mão de Deus, ainda mais sobre pregação do Evangelho. E pode ver, Orivaldo, mesmo você não recebendo like, não tendo como, ninguém para te ajudar no negócio, mas sempre está funcionando. As pessoas não entendem que o like é só um nome, gostar ou não gostar é só um nome. O like, gente, é para dar visibilidade ao vídeo, para o YouTube. Quando você dá like, o YouTube entendeu? Que esse vídeo deve ser transmitido para mais pessoas, sabe? Ele impulsiona para mais pessoas.
E o próprio YouTube dá uma gratificação pra gente. Mas não é Tipo, tanta coisa assim não, tá? Todo mundo pensa que vai ganhar rio de dinheiro, né? Não, é R$5, R$10, R$10, R$15, todo mundo pensa que é centavos, milhares de reais, não, tá? Não. Então aqui é muito coração, né? Coração. Bom, mas vamos fazer oração para começar, que Vamos senão orar, vai orar. demorar muito, né? Sim. Santo Espírito, obrigado porque o Senhor entende nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. O Senhor é a alegria da nossa vida. O Senhor é nosso amado Deus. O Senhor é nosso Senhor, nosso Rei. E o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque o Senhor é. É verdade. E o Senhor é o único que entende cada um que está assistindo esse vídeo e entende os sentimentos de cada um. Entende os meus sentimentos, os sentimentos do Orivaldo, todos. E o Senhor trabalha com o teu amor, com o teu carinho, de acordo com a tua santa vontade. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o único que a gente pode ter certeza que vai nos abraçar na hora que precisarmos de um abraço. É verdade. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre a nova terra. Um lugar onde não vai ter maldade, não vai ter pecado, não vai ter nada. Mas vai ter a tua santa presença nesse local. Amém. Então eu peço ao Senhor que venha estar conosco neste momento e ore em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Meu querido amigo, agora vamos começar então, né? Já passou bastante tempo, mas é interessante que a gente vai ficando velho, um dia eu ficar velho. Tem muitos jovens que estão me assistindo aqui, tá até zangado comigo, pode estar até rindo, achando graça, sei lá. Mas quando a gente passa dos 50, né, Robson? Ou passa dos 55, 60 anos, a gente fica ranzinza, tá? Todo mundo vai ficar ranzinza. Mentira. A pessoa pensa, né, eu sou alegre, não é sempre alegre, não. A gente fica ranzinza mesmo, sabe? E a gente fica, né? Eu sei que fica, eu não. Não, você é ranzinza pra caramba. Pergunta pra esposa dele pra você ver. Quero ver. Mas vamos lá então. Vamos lá então. Tá apitando alguma Nova coisa? terra, né? Tá apitando alguma Tá coisa? apitando alguma coisa. Dá uma olhada lá, Aurivaldo. O que é que tá apitando? Esse alarme de alguma coisa aí, né? Pensei que tava pegando Vamos fogo. dar uma olhada aí, quem sabe alguma coisa aqui na câmera, sei lá. Vamos ver o que é. Não, tá tudo normal aqui. Tá tudo normal. Então vamos lá, a gente vai estudar então sobre a nova terra. O que é a nova terra, né? Apocalipse 22. Então já pega a sua Bíblia aí. A gente já fez a oração, né? Pedimos a bênção de Deus para estar conosco e com vocês. E já pega a tua Bíblia aí. Vou dar um segundinho para você pegar a sua Bíblia. Abre lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 22. É o último capítulo também. Último capítulo da Bíblia. Última página, né? Então vamos lá. Hoje vamos dar uma olhada, uma olhadinha no capítulo 21 e 22, como o nosso último tema, Nova Terra, né? Nova Terra. Cristo foi preparar lugar, prometeu ele, em João 14, de 1 a 3. E nós já aprendemos aqui que depois de que fomos para o céu, se moramos 1000 anos, nós voltaremos para essa terra. E esta terra será renovada pelo fogo que vai destruir Satanás, os anjos maus e todos os ímpios. E aqui será a eterna morada dos salvos. Na semana passada, falamos um pouquinho, na verdade no estudo passado, né, que é a semana passada, falamos um pouquinho sobre a Cidade Santa. Mas o que a Bíblia revela sobre a nova terra? Uma vez terminado o milênio, como será a vida nessa nova terra? Alguns detalhes nós iremos conhecer hoje. Semana passada, o estudo passado, abrimos o Apocalipse nos capítulos 21 e 22 também. E falamos um pouquinho a respeito da Nova Jerusalém. Certo? Agora nossos olhos vão se voltar para a vida na nova terra. Em Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Qual é essa primeira terra e este primeiro céu que já passaram? É este aqui onde nós hoje moramos. Esta terra, do jeito que nós a conhecemos, ela vai passar. O céu, do jeito que nós conhecemos, vai passar. Porque Deus fará nova todas as coisas. Lembra que nós falamos que quando Cristo voltar, Ele vai inaugurar um período de 1000 anos?
Então Cristo, eu estou falando da segunda volta, tá? Da volta que ele vai vir ainda, a segunda volta. Ele vai inaugurar o período de 1000 anos. Então quando Cristo volta e os salvos vão para os céus, morar com Cristo por 1000 anos. Morar onde? Na Nova Jerusalém. Na cidade que ele construiu e está construindo. Depois de 1000 anos morando no céu, essa cidade vai descer para a terra, como nós já vimos também. Os ímpios ressuscitarão depois dos 1000 anos que nós estivermos no céu e voltar para a terra. Os ímpios vão ressuscitar. E quando Satanás, mais uma vez, convencer aqueles que ressuscitaram depois do milênio, olha só, eles vão tentar invadir a cidade santa, atacar, mas Deus mandará fogo dos céus e vai destruir para sempre o mal. O mesmo fogo que destrói o mal vai purificar essa terra aqui, Eurivaldo. Amém. E então esta terra que hoje nós moramos, uma vez renovada, será a eterna morada dos salvos. O que é que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Esta terra que será a eterna morada dos salvos. Esta terra. Quais são os detalhes que nós podemos conhecer que Deus já revelou para nós? Eu queria convidar você a irmos para o livro do profeta Isaías. Vamos lá no livro de Isaías, Orivaldo? Vamos lá, Isaías. Capítulo 65, versículo 17 e 25. Você sabe o que o profeta Isaías, ele é um profeta clássico? E eu vou explicar agora a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. O profeta Isaías é um profeta clássico. Daniel e João são profetas apocalípticos. Qual é a diferença entre uma profecia clássica e uma profecia apocalíptica? A profecia clássica, ela tem uma aplicação para o tempo do profeta. A clássica, o tempo do profeta. Tudo que você lê no livro de Isaías, o profeta está falando de uma realidade do povo de Israel nos dias dele. Já João, quando fala, por exemplo, da Nova Jerusalém, ele está falando de uma visão escatológica, de algo que aconteceria no tempo do fim, quando Cristo voltasse. Agora, algumas profecias clássicas que foram feitas para Israel e não se cumpriram, mas essas profecias são reaplicadas agora para o Israel espiritual. E Isaías 65 é uma clara profecia clássica que foi reaplicada, que deve ser reaplicada. Você dá uma olhadinha agora, Orivaldo, versículo 17. Pode ler para nós. Isaías 65, 17. Isso. Rapaz, tá aqui. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. É isso? Isso. Quando você vai para Apocalipse 21, não é para ir lá não, fica aí mesmo. Deus diz assim: eis que crio novos céus e nova terra. De onde está vindo essa mensagem do Apocalipse? Do profeta Isaías. Nós não vimos aqui que o livro de Apocalipse tem muito dos seus textos em Isaías, Daniel e Gênesis. Então, aqui estão um caso deles. Esse verso é reaplicado por João. Não acontece para o povo de Israel. Não acontece para o povo de Israel. Agora, se reaplica para Israel espiritual. Quando ele escreveu a profecia clássica para a época dele lá, para o povo dele lá, não serviu para eles. Agora, para nós está servindo. Olha só como foi reaplicado, né? Então, quais são os lampejos, os detalhes que Isaías apresenta que podem ser reaplicados para esta vida na nova terra? Olha o verso 18, Orivaldo. 18 e 19, pode ler. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Isso. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Olha só, tá vendo? O que o Apocalipse 21, 4 diz? Agora vamos para lá, Orivaldo. Apocalipse 21, versículo 4. 21, 4.
Diz assim, deixa antes, né? 24 diz. Lá, ele se enxugará, é isso? Isso. Nunca mais haverá choro, nem pranto. Você vai ler o 21, 20, tá? Nunca mais haverá choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Ele está ecoando a profecia de Isaías. Só está repetindo o que Isaías falou, agora né? vê o verso 20 para nós. O quinto... Não, então é esse mesmo. Não, esse é lá de Isaías, versículo 20. Vai lá em Isaías 65, versículo 20. 65, 20. Isso. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Olha aí. Nem velho, Orivaldo não vai ter mais nada. Nem velho que não cumpra os seus... Não cumpra... Como assim? Eu não entendi. Não cumpra os seus anos. Não cumpra os seus anos. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Até hoje, né? Quem morre jovem, morre com 100 anos está jovem. E quem pecar só aos 100 anos... será amaldiçoado. Olha só. Pode alguém pecar aos 100 anos? Então, olha aí. O que quer dizer nessa palavra morrer aos 100 anos e morrer ainda jovem? Porque Deus idealizou a vida eterna para nós. Mas quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. 100 anos, Por quê? Porque quem morre aos 100 anos, a morte é o salário do pecado. O salário do pecado. Então Isaías está falando do povo de Israel, que teria uma terra que manava leite e mel. Haveria alegria, prosperidades, mas certamente um dia eles morreriam. Porque isso é natural. E o pecado é o quê? Segundo a palavra que nos ensina, não é o salário, a morte, não é o salário do pecado? O pecado não exige a morte. Então, por isso, essa expressão. Quem morrer só aos 100 anos será amaldiçoado. Próximo verso, lê o versículo 21 do capítulo 65. 65, 21. Eles edificarão casas e nelas plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isso. O que mais? É isso mesmo? Então. O povo de Israel, quando chegasse na terra prometida, eles deveriam construir casas e plantar vinhas e viver dessa plantação. Agora, esse texto também pode ser reaplicado à nova terra. Não vamos construir casa lá, sendo que a gente já tem mansão dentro da cidade. Agora, mas o que pode ser reaplicado? Aí que está a questão. Porque nessa nova terra que Deus vai criar, todos nós seremos agricultores. Olha só. A gente não vai ser mais pecuarista porque ninguém vai matar gado lá, ninguém vai comer carne, né? Essa será a profissão dos salvos lá no céu, certo? E o pecado é o quê? Segundo a palavra nos ensina, né? Eu voltei, né? Desculpem. Então, essa será a profissão dos salvos. Mas agricultor, a vida do agricultor é tão sofrida, não é? Até na nova terra vai ser assim? O que vocês acham que vai ser, como vai ser, né? Bom, agricultor de hoje tem a vida sofrida. Mas não é assim, ou não será assim no céu. Imagina você comigo. Como será plantar na nova terra? Como será plantar nessa nova terra? Numa terra que produz, né, mais do que leite mesmo, porque vai ser perfeita. Então, vamos supor aqui, Orivaldo, que você vai ficar encarregado de uma lavoura de milho. Não, uma lavoura de vinho. Não, de milho, lavoura de milho. Tá bom. Você vai sair ao campo, você vai abrir uma cova, você vai lançar o milho, você vai cobrir a cova e você faz o que agora? Só esperar o milho mesmo. Você vai só esperar. Vai ser maravilhoso, não vai ter praga, não vai ter praga, né? Você não tem que capinar porque não vai ter mais ervas daninhas. Não vai ter erva daninha. Você não tem que aguar porque o clima vai ser perfeito. Você não tem que adubar porque a terra será maravilhosa, perfeita. Você não tem que fazer nada. Olha só, o agricultor ele só vai lançar a semente ao solo e esperar a hora da colheita. Olha só, será uma vida de prazer, tranquilidade. Como era para Adão e Eva, que cuidavam do jardim do Éden. Eles tinham essa atividade. Prazer, né? Deus nos criou para o trabalho. O homem não foi criado para a ociosidade. Alguns pensam que o céu é um local de que fica voando com asinhas o tempo inteiro, não tendo nada para fazer. Não nesta nova terra, que será lá, aqui após o milênio. Imagina, nós todos teremos atividades. Só que a atividade será uma atividade prazerosa. Nós não teremos nenhuma dificuldade para executar o trabalho. E você imagina poder se alimentar daquilo que nós plantaremos. Nossa, imagina. Vai ser delicioso demais. Você se lembra quando os espias foram olhar a terra em Canaã
e eles voltaram trazendo alguns frutos? Diz que a vinha que eles traziam no ombro, diz que era do tamanho de cacho de ar, tamanho de laranja cada uva. E quantos homens foram necessários para carregar aquele cacho de uva? 3 homens para carregar os cachos de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina então, o tamanho daquilo. Hoje você carrega vários cachos de uva. Você imagina como eram então as frutas no jardim do Éden, as verduras, todos os vegetais. Na nova terra voltará a ser assim, Erivaldo. A terra vai ser restaurada. E se a gente gosta de algumas frutas, de algum alimento, nós vamos experimentar alimentos que nunca antes comemos. Com certeza. Frutas que a gente não faz ideia que existia, né? Como existe. Então será uma vida deleitosa. Deleitosa, prazerosa. E todos os dias sairemos para cuidar dos campos, cada um com a sua responsabilidade. Nós poderemos ter uma vida extraordinária. Bom, vamos continuar sonhando junto com o profeta Isaías. Sonhar. Lê o versículo 22 para nós, Erivaldo. Isaías 65, 22. Isso. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras de suas próprias mãos. Não, continua, pode continuar. Quanto a 23? Não trabalharão de balde. Não vai ter balde lá, não. De balde. Não trabalharão de balde. Em vão. Não vão trabalhar em vão. Nem terão filhos. Opa! Nem terão filhos para a calamidade. Isso, continua. Então quer dizer, vai ter filho, mas não para a calamidade. Continua. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos... como que é? E os seus filhos estarão com eles. eles. E os seus filhos estarão com eles. E será? Então. E será que? Será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só, né? Como que é no dia de hoje, né? Lê para nós o versículo 25 agora. 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Imagina o lobo pastando. E o leão comerá palha, como o boi. O leão vai comer que nem o boi, grama, né? E a serpente? Pó será comida da serpente. E o quê? Não se fará mal nenhum, dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que visão extraordinária, Erivaldo. E aqui um detalhe interessante que o profeta nos apresenta. Ele fala da serpente. Os animais, eles voltarão a ser pacíficos. Até a serpente vai comer pó. Vai. Então, você já imaginou a possibilidade de interagir com os animais? De dar uma volta no leão? Subir em cima do leão e andar com o leão? Andar com o lobo também. De poder se relacionar com eles. Com o leão. Conversar com eles. O leão deve ser enorme, né? Então imagina, se o Adão no começo tinha 6, 7 metros de altura, imagina como é esse leão, né? Não, o leão vai ser enorme. Enorme, então. Outro detalhe que Isaías fornece: os animais voltarão a ser herbívoros. Todos eles. Assim como era na criação. Deus não criou nenhum animal carnívoro. Não havia essa cadeia alimentar. Todos os animais eram herbívoros. E o que é herbívoro? Comia ervas, legumes, frutas, grama. Ele não comia carne, outro animal. Eles conviviam em perfeita harmonia. Isso voltará a acontecer. Tem um livro, eu vi um livro, História da Redenção, que fala que Adão e Eva entretinham comunicação com os animais. Já pensou? Olha que interessante. Imagina. Agora eu fico imaginando aqui, como será o céu? E eu fico pensando nas criancinhas brincando com o leão. Isso não é possível hoje, mas voltará a ser possível. Como era no Jardim do Éden. Você já imaginou a beleza da criação? Rapaz, o sol não vai te queimar, porque Deus vai ser o nosso sol, vai ser nossa luz. Nós vamos ser imortais, incorruptíveis. Nós vamos estar num lugar paradisíaco. Imagina a água límpida, como deve ser clara, do rio da vida. Sim. Claríssima, você vai ver até o fundo. Se você puder mergulhar lá, você vai ver com clareza tudo. Não vai ter maldade, Eurivaldo. Você não vai ter mais indecência.
você não vai ter maledicência, Malícia, né? você não vai ter Vai ser malicioso. querendo o pior dos outros, você não vai ter inveja, não vai ter inveja. Vai ter ciúme, né? Inveja. Lá vai cada um cuidar do outro por amor, de verdade, né? Ninguém vai julgar o outro por outro ter um nariz diferente do dele. E nós vamos estar envolvidos nessas atividades, sabe? O que mais acontecerá? Nós viveremos como família, Orivaldo. Cristo mesmo estará conosco. Ele vai nos levar às águas tranquilas. Ele vai nos apacentar como bom pastor. E em família estaremos reunidos por toda a eternidade. Você sabe o que é apacentar? Apacentar é cuidar, é mimar, é carinhar, é proteger, é transmitir e dar segurança. É isso que é apacentar. Agora, algumas vezes, não te dá, às vezes, nostalgia de alguns momentos em família que a gente tem? Brigas, né, desavenças. A família, por exemplo, todos os natais se reúne, toda a família num só local. E passam no dia 25 todos juntos. E esse momento é muito especial para as famílias. Todo ano isso é tradição. E que momentos agradáveis passam junto com todo mundo, né? Ali estão irmãos, os sobrinhos, os primos, ali estão toda a família. Mas de repente essa alegria não tem o mesmo brilho mais. Porque quando a gente se reúne, lá não está mais um irmão meu que faleceu. Muita tristeza. A morte. Tem 2 irmãos que faleceram, sinto lá saudade deles. Lá não está o meu pai, que já faleceu, a minha mãe. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Entendeu? No céu não vai ter isso. Enquanto havia toda a família, a principal viva, era um sentimento. Enquanto toda a família está viva, era só um sentimento. Agora a gente se reúne, todo mundo se lembra do falecido. Está faltando um irmão, está faltando um pai. Você percebe que mesmo os momentos mais felizes falta alguém nessa terra, eles ainda são destituídos da alegria plena e completa. Deus está idealizando isso. E os momentos mais felizes que você pode imaginar, que você já viveu em família, serão uma realidade cotidiana nessa nova terra. Amém. Pensa no momento mais feliz da tua vida que você já viveu com sua família. Essa alegria vai ser um cotidiano nessa nova terra. Nós vamos nos conhecer, nós vamos conversar sobre a experiência que nós vivemos, nós vamos nos relacionar, que hoje é difícil de se relacionar. Hoje você não suporta, né? Às vezes relacionamento, às vezes a amizade quebra no meio da amizade. Por causa da personalidade. Das personalidades. Isso. E certamente vamos nos lembrar de datas como essa, de eventos como esse, que nós estivemos reunidos passando um tempo juntos. E nós vamos lembrar desse momento, Orivaldo, aqui também, que a gente passou aqui, passando o Apocalipse para as pessoas entenderem. Amém. E muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão falar, agradecer, falar obrigado porque você fez aquele vídeo lá, com o Orivaldo, aquela peça lá, que é gente fina. Mas ele tava lá. Aí, a risada do Orivaldo, vocês vão lembrar dessa risada, entendeu? E a gente vai ficar feliz lá, vai ser um momento gostoso, né? O céu reserva surpresa que nós jamais imaginamos. O que mais nós podemos pensar e sonhar? Nós estaremos para sempre na presença de Jesus. Eu não sei se vocês entendem. O que é isso aqui? Vou abrir um parênteses aqui. O que é estar para sempre na presença do nosso amado? Aquela pessoa que nos compreende, que entende que quando você sofre, Ele está lá. Que Ele nos salvou, Ele morreu por nós. Ele sentiu dor por nós porque nos ama, para nos salvar, para dar uma esperança para a gente. Então, olha só, isso que chama a nossa atenção. Você certamente tem um personagem bíblico de preferência, não? Eu tenho vários, né? Moisés, Elias, são vários, né? Você certamente tem aquela pessoa na Bíblia que quando você lê, você fica pensando assim: esse aqui é o meu herói, é a pessoa que eu admiro. Você já pensou poder um dia morar no mesmo local que seu herói da Bíblia? Pois é, hein? Você já pensou na possibilidade de poder, numa tarde, sentar debaixo de uma árvore frondosa, a árvore, e chamar Davi, dizer assim: ô Davi, vem aqui e contou para nós como foi a sua luta com Golias. Já pensou? Ele vai contar os detalhes, né? Conta para nós como foi reinar em Israel.
Agora pega a sua harpa aí e canta para nós uma música. Lembra que Davi era cantor de Israel, Era né? cantor e tocava harpa, né? Você Também sabe músico. que ele compôs várias músicas, inclusive até os salmos, né? Compositor, né? E os salmos que nós temos na Poeta. Bíblia era o inário, né? O livro de música do santuário, eles cantavam esses salmos no santuário. Nós temos a letra, a música, mas a música se perdeu, né? Mas já pensou chegar para Davi um dia e falar: Davi, canta para mim Salmo 23, na música original que você compôs? Melodia original. É. E nós vamos ouvir o cantor de Israel cantando para nós. Você já pensou um dia poder chegar perto de Adão, o primeiro homem, o pai de toda a humanidade? Sabe o que a Bíblia fala de alguns personagens que eram gigantes? A Bíblia fala que um rei, que a cama dele tinha cerca de 4 metros. Nós nós imaginamos que Adão fosse muito maior do que a estatura hoje do ser humano. Já pensou o tamanho que era Adão, a perfeição, a simetria desse homem em Eva, nessa mulher? É poder um dia sentar ao lado dele e dizer... A perfeição, Eva era a mulher perfeita, né? Se a pessoa se sentar perto de Adão e dizer assim: conta para nós como foi a experiência do primeiro dia, você ter que deixar o jardim. Conta para nós. Ixi, meu Deus. Você sabe que um dia Adão foi expulso do jardim. Um anjo foi colocado no caminho da árvore da vida para que ele não mais se alimentasse da árvore. Você já pensou que Adão por vezes trouxe os filhos até a porta do jardim? Quantas vezes, né? Os filhos dos netos trouxe ali a porta do jardim. Lá estava o anjo. E Adão contava para eles a história. Olha, um dia seu pai e seu avô morou lá dentro. Nós somos expulsos de lá, porque nós desobedecemos a Deus. Você tem que amar a Deus, não pode desobedecer. Ensina isso. Imagine o pai contando essas histórias para o filho. Como era triste aquele Amigos, o céu é a nova terra, será um local de realidades jamais imaginadas. E nós podemos sonhar com tudo isso porque a palavra de Deus diz que é real. Eu acredito de verdade. Também. Agora você pode ter o seu personagem preferido, poder querer encontrar com qualquer pessoa. Agora nada vai substituir o prazer de estar na presença do meu amado Jesus. Imagina Jesus. Nada. Você está Jesus ali encarnado como ser humano, com a cicatriz. Você poder, com reverência, pedir um abraço e ele vem te dar um abraço e dar um beijo. Já pensou? Que alegria, né? Poder chegar perto dele e agradecer por tudo que ele fez por nós. Que fez e Por faz. tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou. Você sabe que da Trindade, Jesus é o único que para sempre será Deus homem? Ele nunca mais deixará de ser homem. Quando Cristo se encarnou, esse foi o preço que ele teve que pagar por amor. Ele para sempre será também homem, Deus homem. Deus homem. Jesus nunca mais deixará de ser homem. E ele pode entender perfeitamente a todos nós. Você acha que não devemos nos aproximar dele com reverência e dizer obrigado por tudo que você fez? Porque se tornar um homem, por se tornar um homem? Por assumir a nossa culpa? Pagar o nosso pecado? Sabe que ao pensarmos nessa nova terra, existem várias promessas sobre o céu que chamam a nossa atenção. Mas eu quero partilhar com vocês Apocalipse 21. Uma das promessas, na minha visão, é uma das promessas mais preciosas. Abre para nós lá, Orivaldo. Olha o que linda promessa nos faz ali na palavra de Deus. Pode ler para nós. Que 21 o quê? 21:4. 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pensaram isso? Esse verso assume um significado diferente depois que você perde alguém que você ama muito. Ele tem um significado diferente. Você quer ver essa pessoa de volta. Antes de você perder alguém que muito ama, esse verso pode ter um significado mais simples. Mas depois que você perde alguém que você muito ama, essas palavras elas sumem e me dão uma forma totalmente diferente. Deus está prometendo aqui enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá.
O ser humano, quando nasce, ele já nasce caminhando para a morte. Porque nós somos seres finitos. Vamos viver aí 80, 90 anos, na melhor das hipóteses, 100 anos. Mas quando repassasse dessa idade, e uma vida de canseira e enfado, diz a própria Bíblia. Canseira e enfado. Mas imagina... Minha mãe, que fez 85 anos essa semana, Robson, dia 29, anteontem, ela fez 85 anos. E eu vejo a minha mãe. E ela fala que sente cansada. Eu estou cansada. Na verdade, ela está dizendo assim, eu estou enfadada. Sim. Mas imagine que Deus está prometendo aqui enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, nunca mais uma lágrima vai rolar de nossa face. Não é extraordinário essa promessa? Não é extraordinário o fato de que Deus está prometendo de que a morte já não existirá? Todos os dias nos acompanhamos pessoas morrendo. Verdade. A gente até começa a ficar meio insensível diante de tantas tragédias que a mídia coloca para as pessoas. Eu nem assisto esses programas. Todos os dias morrem pessoas. E eu fico pensando que Deus está com um dia marcado para que isso tudo tenha seu Acabe fim. de vez. Recentemente saiu na mídia uma história muito trágica. Mês de janeiro de 2015. A mídia divulgou. Um pai escreveu um bilhete para sua esposa. Ele dizia, no dia 24 de 1 de 2015, será o último dia que você verá seus filhos e seu marido. Olha a carta. A carta. Aqui, ó. Meu Deus. A carta dele. Você não viu. Essa carta aqui ele escreveu em próprio punho, né? É o último dia que você verá seus filhos e seu marido. Pode ficar com a casa do seu Vicente, tá. Eu fico imaginando nesse homem quando ele escreveu esse bilhete. Hoje será o último dia. Ele estava se despedindo da ex-esposa. Uma contenda entra na família. E ele, movido, quem sabe, de um espírito de vingança, que quis provocar na esposa uma dor. O que aconteceu? Pegou seus filhos, 4 deles pequenos, colocou dentro do carro e foi para a autopista e bateu de frente com o caminhão intencionalmente. Todos morreram. E na cidade de Braslândia ficou comovida com a história. Meu Deus. Aí estão os pequenos caixões que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, Orivaldo. Os pequenos caixões. Só criança pequenininha. Isso. Olha só as crianças. Olha as crianças. Inocente. É nesses pequenos caixões os 4 filhos do casal, João Pedro, Luciano, Tainá e Marcos Eduardo. Quando vi essa foto, eu fiquei pensando que culpa tinha essas crianças? Que culpa tinha essas crianças? Pela briga dos pais. Culpa nenhuma. Culpa nenhuma, ela não sabe. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Todos os dias histórias acontecem assim. E é por isso que as promessas do Apocalipse, elas devem nos encher de esperança. Porque está chegando o dia do mal ter fim. Está chegando o dia. O mal está com seus dias contados. Eu e você temos uma festa para celebrar ao Senhor nesta Nova Jerusalém. Tá faltando O mundo do jeito que está aqui não é nosso lugar. Nós temos que voltar para a nossa casa. Semana passada nós descobrimos de que para voltar, tem que voltar para casa. Eu precisava fazer 2 coisas. Aceitar a justiça de Cristo, lavando as minhas vestes no sangue do Cordeiro, e passar pelo batismo. No estudo passado, né, nós descobrimos que para voltar para Nova Jerusalém, nós tínhamos que passar no batismo, e ser lavado no sangue do Cordeiro. Muitos já tomaram essa decisão pelo batismo. Amém. Amém. Finalizando, né? Quer você preparar para estar nessa nova terra? Se encontrar com aquela pessoa que você ama e que dorme no Senhor? Se é o seu desejo, então vamos orar. Vamos orar então, irmão? Vamos lá. Ó Pai amado, esse mundo está muito mal. Esse mundo está muito cheio de tristezas. As pessoas não querem ouvir a gente, não querem aceitar o Senhor.
as pessoas tratam mal umas às outras, as pessoas não têm paciência umas com as outras. O Senhor precisa voltar para nos tirar desse mundo maldoso, de pessoas traidoras, enganadoras, de sofrimento, de morte. A gente tem essa esperança que a gente vai ver nossos entes queridos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Esteja conosco, Pai. Esteja com essa pessoa que perdeu um ente querido, que quer ver ela de novo. Já sabemos que o caminho é se batizar e se entregar ao Senhor e ser lavado no sangue do Senhor, sangue do Cordeiro. Então esteja, Pai, com essa pessoa. Esteja com esse amigo que está aí, nesse momento, tentando entender como vai ser uma terra sem maldade, sem pecado, uma terra só de regozijo e de alegria. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa estar com essa pessoa, e eu peço que aquele que quer se batizar, quer se entregar a Cristo, procure nos telefone e fale que assistiu todos os estudos, que nós vamos entrar em contato e arrumar um local para você ir se batizar, tá bom? Amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe e Deus nos livre, e que você venha pertencer ao Senhor Jesus e venha ser protegido por Deus. Eu oro ao Senhor e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu estou com os olhos aqui marejados, cheios de lágrimas aqui. Que esse é o nosso último estudo, né? Do Apocalipse. E, querendo ou não, você nos fez companhia nesse estudo, né? Eu sei que talvez você não me conheça pessoalmente, talvez, e eu não conheça você pessoalmente, mas eu sei que você estudou conosco. Eu sei que você demonstrou interesse em conhecer cada vez mais Jesus, conhecer a sua palavra. Eu sei que você muitas vezes passou pela sua cabeça e pelo seu coração em batizar, receber, nascer um novo homem nas águas, um novo homem, uma nova mulher, uma nova jovem, um novo adolescente, né? Um novo menino, uma nova menina. Minha filha se batizou com 8 anos de idade, Melissa, e até hoje ela é fiel cristã, né? É fiel seguidora de Cristo. Eu queria dizer para você, se você realmente está com desejo no seu coração, depois de estudar esses 22 capítulos conosco do livro de Apocalipse, e você está com um desejo enorme no seu coração de receber o batismo nas águas, né? Aquele mesmo batismo que Jesus teve lá no Rio Jordão com João Batista, entre em contato conosco nesse número aqui, ó, que vai aparecer aí, né? Esse é o número do Conectado 7, e eu vou fazer um esforço tremendo. O Robson vai escrever aqui para mim, vai deixar todo o endereço, o número dele também, para você escrever para o Robson, você entrar em contato com o Robson, né? Ele vai escrever, vai deixar aqui, e eu vou colocar aqui no rodapé, né? Como você pode entrar em contato com o Robson também. E pedir. O Robson é muito mais fácil que eu, porque o Robson é ancião, né? Ancião na igreja CPA 4. Então ele pode chegar no pastor. Pastor, essas pessoas estudaram o Apocalipse conosco, elas moram aqui em Cuiabá, ou elas vieram me pedir o batismo. E já falar com o pastor Celso, né? É Celso o nome do pastor lá? E também entrar em contato comigo nesse meu número aqui, tá? Nesse 992977170. E também eu vou apresentar você para o pastor Oséias Muniz, que é o pastor aqui da minha igreja, do distrito, para o batismo, para o próximo batismo. Então você está sendo convidado para o batismo. Diga sim para Jesus. Sim, eu quero ser batizada, por favor. Vamos batizar você. O pastor vai batizar você, um pastor que é ordenado, né? Um pastor que já está consagrado, ordenado. E aí você vai continuar estudando conosco aqui. E nós convidamos você para vir conhecer a nossa igreja, né? Conhecer nossa igreja. Encontre uma igreja, né? Esse aí é o site, tá? Que eu vou colocar aí para você também, encontre uma igreja. E você também pode chegar à conclusão de que é só com Cristo, é só na companhia de Cristo, com amizade com Cristo, que a gente verdadeiramente é feliz, né? Sim. Todos os problemas que a gente tem, problemas da gente mesmo, problemas com outras pessoas, problemas do mundo moderno, né? Mas a gente, no fundo aqui do coração da gente, sente uma felicidade tão grande por ser cristão, por ser de Cristo, entendeu? Eu falei no começo que eu era ranzinza, né? Mas quando, na verdade, eu fico quietinho assim, começo a falar com Jesus, ele me dá uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade tão grande. Acontece isso com você também, Robson? Né? A gente tem uma paz, uma felicidade, uma alegria que nós temos
e também um sentimento de missão cumprida, né? Que a gente está cumprindo a missão delegada a nós pelo Mestre, a missão de pregar o Evangelho, a gente fica tão feliz, e a gente fica muito mais feliz ainda quando a gente vê uma pessoa com quem nós trabalhamos, com quem nós transmitimos as verdades do Evangelho Eterno para ela, e ela decidiu se unir conosco, unir a nossa família. Sim. A família de Israel, a família de Deus aqui na terra, né? O Israel espiritual. E está caminhando na mesma estrada que nós. Isso aí. Não é verdade? Sim. Então, minhas palavras finais são essas, né? Meu número está aí na televisão, bem grandão. 65992 07 1682. 1682. Está aí o número dele, ó, na TV aqui. Isso. E também vou colocar no rodapé durante a fala toda. Então tá? Na hora da edição. Que Deus abençoe vocês. E eu sei que vocês não dão like, não é porque vocês não gostam, é que vocês não entendem. Às vezes esquecem, né? Esquecem. Mas isso é importante, tá? Dá um like lá. E tem mais uma coisa que vocês podem fazer ainda. Eu sei que você sabe que tem pessoas que precisam dessa mensagem. Precisam. Compartilha o link. Compartilha o link. Aí você compartilhando o link, você vai estar transmitindo, vai estar ajudando na pregação do Evangelho. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Amém. E finalizamos então esse estudo de Apocalipse, né? E que tudo seja para a honra e glória de Deus e para a pregação do Evangelho. Sim, meu amigo. Amém? Sim, minha amiga. E, por favor, não deixe de continuar acompanhando aqui o Conectados 7, é um canal evangelístico, tá? Na próxima semana nós estaremos aqui estudando Daniel, né? E também depois de Daniel a gente vai estudar Santuário, vamos sempre fazer novidades para você ficar cada vez mais íntimo, cada vez mais íntima de Jesus, tá? Coloque Jesus na sua vida como seu melhor amigo, né? Conversa com ele como se conversa com um amigo, né? Oração é isso, é conversar com Jesus, é conversar com ele como se conversa com um amigo, tá? Com toda intimidade, com toda naturalidade. Eu quero dizer para você, tá? No próximo Conectados, nós vamos prosseguir, tá bom? Em crescermos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Mas não se esqueça, eu quero que você nunca se esqueça desse texto bíblico, Eclesiastes 14, 13 e 14, assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Atente para esse detalhe, ok? Um beijo para você, um beijo no seu coração, toda a sua família, um sorriso, né? Sorria sempre, porque há no céu um Deus que te guia, ok? Amém. Até o próximo Conectados. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Pai.